Como essa guerra entre Israel e o Hamas pode impactar a economia global e principalmente como isso pode acabar desaguando dentro do mercado cripto e afetando o desempenho das criptomoedas como um todo. A gente vai tentar explicar os possíveis desdobramentos macroeconômicos que esse cenário de tensão lá no Oriente Médio pode acabar trazendo realmente, digamos que uma avalanche sobre a questão dos preços nos mercados globais e, óbvio, também dentro do mercado cripto. É claro que tudo que a gente vai cogitar aqui está dentro ou baseado no contexto macroeconômico. Nosso objetivo nesse vídeo aqui não será necessariamente apontar o cenário geopolítico da coisa toda, né? Dizer se apoiamos Palestina, apoiamos Israel. Bom, eu apoio a vida, né? E é lógico que um cenário onde basicamente o terror ele se instala é um cenário que não apenas é deprimente, mas repugnante, né? Estamos vendo crianças, civis, idosos, mulheres morrendo a troco de nada, simplesmente pela atrocidade mais bárbara possível. Então, o nosso objetivo será trazer aqui as perspectivas de como toda essa questão de guerra pode acabar impactando dentro dos mercados como um todo. Vale lembrar que há pouco mais de um ano, lá em março de 2022, a gente teve a invasão da Rússia, fevereiro de 2022, a gente teve a invasão da Rússia à Ucrânia e naquele contexto o mercado teve uma reação muito pessimista assim que houve a invasão da Rússia ao seu país vizinho. Logo depois de um determinado tempo, o mercado se consolidou e apresentou uma certa performance, inclusive o mercado cripto, na época, saiu ali de aproximadamente 52 mil dólares, foi bater um fundo próximo dos 33 mil, retomou uma alta para próximo dos 48 mil e efetivamente começou então o seu bear market. Tem toda uma questão aí de nuances e pontos que a gente precisaria colocar aqui, que não vale a pena para que a gente não estique o vídeo, que o vídeo não fique muito alto. Mas antes de trazer essa apresentação rapidamente, nosso objetivo aqui vai ser te passar informação, por isso, caso você vá tomar qualquer decisão de compra ou de venda mediante este conteúdo, você precisa primeiramente fazer seu próprio estudo. E uma outra coisa, é claro, eu vou pedir para que você deixe o like nesse vídeo, será muito importante para a gente fazer com que esse conteúdo alcance mais pessoas, inclusive te convido a fazer parte do nosso canal do Telegram, para que lá a gente possa trocar mais ideias sobre esse conteúdo. Você também pode ficar aí à vontade para mandar sua opinião através dos comentários. Mas vamos entender agora como efetivamente esse conflito entre a guerra de Israel contra o Hamas pode impactar os mercados globais. O primeiro ponto que a gente precisa entender é o papel econômico propriamente dito de Israel neste cenário. E aí os efeitos de escala menor na questão do próprio comércio israelense e o fornecimento de insumos, né? Israel é um importante produtor na área de fertilizantes. Os principais produtores, inclusive, de fertilizantes a nível global estão em guerra, né? Que é a Ucrânia e a Rússia. Nesse papel, Israel tem uma parcela importante também na produção de fertilizantes a nível global. Também um importante produtor na área de insumos para medicamentos. Tudo isso poderá, até então, não, mas poderá ser impactado por esse contexto de guerra no país israelense. Uma outra coisa, eles são importantes produtores em equipamentos de tecnologia e nesse contexto vale até entender que existem realmente algumas empresas de tecnologia, como por exemplo a Iron Source, a Infinidate ou a Get e também a Orkan Technologies, que são empresas israelenses que fornecem software e tecnologia para uma diversidade de setores, como por exemplo o setor industrial ou até mesmo o setor de tecnologia militar. Então, essas áreas especificamente, elas terão ou poderão ter algum impacto, mas em uma escala menor a nível global. Agora, o principal contexto, e é engraçado porque esse contexto ele é afetado pela região, mas não está ligado diretamente à Palestina, ao Hamas especificamente, ou a Israel de uma maneira isolada, mas sim a toda a região do Oriente Médio, que é o impacto através da produção de petróleo. E aqui existe um desdobramento que fica maior, por quê? A Arábia Saudita e a Rússia, há alguns meses atrás, já fizeram, acho que em agosto ou julho, não lembro de cabeça, fizeram um anúncio dizendo que iriam cortar as produções de barris por dia, diminuir a produção de petróleo por dia com um único objetivo: aumentar o preço do petróleo. Bom,
Na prática, o impacto aí dos preços do petróleo e do gás natural, eles, para o Oriente Médio, que é o maior produtor de petróleo e gás natural do mundo, se essas duas commodities elas acabam subindo o preço basicamente de todas as coisas acabam subindo junto. E aí o conflito especificamente nessa região pode levar a mais interrupções no fornecimento do que o que a gente já está tendo normalmente, e o que pode aumentar ainda mais o preço dessas commodities. Isso, por sua vez, pode levar a uma inflação absurda no mundo todo, e aí seria realmente um cenário a nível global muito drástico, porque o preço de tudo iria subir. E aí, quem são as principais nações produtoras de petróleo no mundo? Atualmente, os Estados Unidos é a primeira nação, uma média de 19,5 milhões de barris por dia. E aí, logo depois, vem a Arábia Saudita e a Rússia, que ocupam ali quase que juntas o segundo e o terceiro lugar. Logo depois, vem Canadá e China. Só que, em termos de região, temos aí o Irã, o Iraque e os Emirados Árabes, que são três países que basicamente fazem ali com que o Oriente Médio como um todo seja o maior produtor do petróleo no mundo. E aí, dentro dessa perspectiva, o Oriente Médio tem aí as maiores reservas, é o maior produtor, ele tem a dominância aí do mercado de basicamente 64% das reservas globais de petróleo, e a Arábia Saudita, junto com o Irã e o Iraque, são os que têm as maiores reservas de petróleo do mundo, né? E aí, dentro disso, nós temos o seguinte contexto, que é Rússia, junto com a Arábia Saudita, fizeram um anúncio dizendo que irão, mostrar aqui para vocês, isso foi agora, né? O anúncio foi feito há alguns meses atrás. A Arábia Saudita vai manter aí corte na produção de petróleo até o fim do ano, junto com a Rússia, né? E esses cortes começaram agora a partir do mês de outubro e vão até dezembro deste ano. Vamos entender aí, né? A Arábia Saudita e a Rússia anunciou esse anúncio foi, acho que foi 5 de setembro, nem foi em agosto, né? Então não faz nem um mês, que vão continuar estendendo esses cortes na produção de petróleo. Já está acontecendo durante o decorrer de 2023, e aí esse corte na oferta do petróleo bruto é justamente para elevar os preços, o que impulsionou a cotação do barril, tanto do petróleo Brent quanto do petróleo WTI, a um pico desde novembro de 2022, tá? A maior exportadora aí de petróleo bruto, a Riad, vai continuar reduzindo sua produção de petróleo em 1 milhão de barris por dia por mais 3 meses, de outubro a dezembro de 2023, mantendo a sua estratégia para apoiar os preços, conforme disse o Ministério da Energia lá da Arábia Saudita. Bom, dentro desse contexto, a gente precisa entender 2 pontos. O primeiro é, óbvio, o próprio price action do petróleo. E aqui eu vou mostrar para vocês 2 cenários. O primeiro é o petróleo WTI, gráfico aqui semanal. Nós tínhamos uma linha de tendência de baixa sendo mantida desde esse pico que foi alcançado em junho lá de 2022. E aí os preços do petróleo começaram a cair. Nós, então, desde julho deste ano, começamos a entrar em uma linha de tendência de alta. Inclusive, podemos estar armando um pivô aí de alta no cenário semanal do preço do petróleo WTI. Já no petróleo bruto, o Brent, tá? Nós temos também uma formatação de uma linha de tendência de baixa, os preços são até semelhantes, e nesse aspecto nós também temos uma reversão acontecendo no mercado a partir de julho. A realização da semana passada foi uma realização mais forte em comparação com o petróleo WTI, o petróleo Brent realizou mais, né? Mas a gente tem aí o preço médio de aproximadamente $87 por barril. No ano passado, em março de 2022, justamente em meio à crise da invasão da Rússia à Ucrânia, o preço do petróleo chegou a uma máxima de $138. Quanto mais alto o preço do petróleo, naturalmente maior será o impacto sobre a inflação. E nesse parâmetro a gente precisa entender que o petróleo não chegava nesse índice há basicamente mais de 20 anos. Tá? A última vez que, aliás, mais de 20 anos, não, há quase 12 anos. Porque a última vez que o petróleo tinha chegado nesses valores de março do ano passado foi basicamente em julho de 2008, quando a gente teve aquela crise da quebra dos mercados norte-americanos, a quebra basicamente ali por conta do setor imobiliário dos Estados Unidos.
Então, a gente tem uma Arábia Saudita junto com a Rússia querendo elevar o índice do petróleo. E este cenário de conflito entre Israel e o Hamas, que pode inclusive se escalar, e aí a gente não sabe onde necessariamente vai parar, e essa escalada poderia causar, por exemplo, um conflito entre Irã e o próprio Estado ou o próprio país de Israel. E se isso acaba acontecendo, a gente poderia entrar num contexto ainda mais drástico, porque talvez os Estados Unidos se envolvesse nesse contexto como um todo. Efetivamente não dá para, basicamente, ser um Nostradamus ou querer adivinhar o que vai acontecer no futuro. Mas a gente tem Israel declarando um estado de guerra. E uma declaração de estado de guerra é uma coisa absurdamente séria e que naturalmente ninguém vai abandonar uma guerra a menos que ganhe, né, do dia para a noite. Então, naturalmente, isso é um contexto no qual provavelmente se arrastará por muito mais tempo. Dentro desse requisito, nós poderemos ver aí outros países produtores de petróleo reduzindo também a sua oferta de petróleo para o fornecimento global, o que vai impactar na inflação. Sobretudo, neste caso, a gente precisa olhar para a inflação norte-americana. E observando especificamente a inflação norte-americana, eu mostro para vocês o seguinte, né? O índice de inflação baseado aí nos últimos 3 anos. Tá? Mostrar aqui para puxar aqui dos últimos 3 anos, a gente tem de janeiro, a partir de janeiro de 2021, a inflação começa a mostrar topos e fundos ascendentes até a gente chegar no pico de julho do ano passado, onde ela bate ali 9% nos Estados Unidos. Começa então a intervenção do Banco Central norte-americano aumentando as taxas de juros para conter esta inflação. E desde então foi alcançado agora em junho de 2023 a mínima de 2,97%. O objetivo-alvo, a taxa-alvo do Federal Reserve, do Banco Central norte-americano, é fazer com que esse índice aqui chegue a 2% de uma maneira estável. É pouquíssimo provável e principalmente dentro desse contexto que esse valor consiga chegar. Principalmente se a gente enxergar uma continuação na alta sobre o preço do petróleo. E nesse aspecto é muito provável que o preço do petróleo ele venha a subir. Por quê? A oferta está sendo reduzida, por mais que os Estados Unidos sejam o principal produtor, naturalmente, como o fornecimento a nível global acaba caindo, com o fornecimento global caindo, naturalmente os preços tendem a disparar. E por que o petróleo subindo acaba fazendo com que o preço de todas as coisas subam? Primeiro, pela questão de transporte e energia. Apesar do Brasil ter uma matriz energética entre 85% a 90% limpa, no Brasil a gente tem energia eólica, solar e hidrelétrica muito abundante, né? Então a gente tem uma matriz energética limpa. Inclusive o Brasil é o país com a matriz energética mais limpa do mundo. Mas quase todo o globo funciona através de gás, petróleo e carvão. Então nesse parâmetro nós poderemos ter uma disparada nos preços da energia, o que naturalmente faz com que todas as indústrias passem a gastar mais para produzir. Essa produção mais cara, o impacto será naturalmente na linha de preço, ou seja, no consumidor final, fazendo com que o preço das coisas subam. Transportes, produção, energia, tudo subindo. É um cenário muito ruim para a economia global. Beleza, e como isso pode impactar o efeito como cascata, né, no mercado das criptomoedas? Lembrando que é só olhar para o próprio cenário. Aqui eu vou fazer até uma correlação do preço do Bitcoin junto com a inflação norte-americana. Aqui nós temos o Bitcoin no índice com o próprio dólar diretamente no gráfico semanal. E eu vou demarcar aqui 2 regiões que para mim são bem interessantes. Nós temos aqui lá em março, a virada na verdade acho que é de janeiro, perdão, para o começo de fevereiro, nós temos a invasão da Rússia à Ucrânia, né? Eu acho que foi 21, 18, alguma coisa de fevereiro, na verdade, quando aconteceu efetivamente a invasão. O Bitcoin tem uma realização parcial, certo? E aqui foi por um contexto de um cenário de especulação geopolítica, porque nós poderíamos ver ali, até então o mercado precificava que a OTAN, junto nesse caso com os Estados Unidos, pudesse se envolver numa guerra, possivelmente causando aí, quem sabe, o desencadeamento de uma 3ª guerra mundial, caso houvesse uma escalada nessa guerra da Rússia versus Ucrânia, o que não aconteceu. Então o mercado depois mostrou uma reação saindo aqui de um fundo baseado ali na região de aproximadamente 30
$43 mil e foi alcançar um topo em março de $48 mil, como eu falei anteriormente. Neste topo aqui de março, tá? E aí vale deixar ele bem demarcado, nós temos então o começo dos Estados Unidos aumentando suas taxas de juros na recompensa do dólar para conter justamente a inflação, fazendo com que a sua moeda em fornecimento circulante, ou seja, o número de dólares que estavam em circulação dentro do mercado, acabasse caindo. Nessa perspectiva, a gente tem então aí, vamos olhar mais uma vez para cá, a inflação que a partir de junho chega nesses quase 10%, 9,06%, e a gente tem então a queda dessa inflação. Então, perceba, junto com a queda da inflação, naturalmente nós temos aí a queda do Bitcoin como um todo. E é lógico, o Bitcoin caindo, o mercado como um todo desabou. Daí a gente chegou lá naquele fundo dos $15 mil. Na verdade, $15.416 mil em termos de consolidação. E aí a gente tem todo esse movimento de realização. Até então, o mercado consegue se estabilizar, inflação aparentemente consegue também se estabilizar. E a partir de janeiro, quando o Banco Central norte-americano começa a dar indícios de uma possível reversão no aumento das taxas de juros, porque a inflação parecia estar sob controle, o mercado faz então essa reação aqui, óbvio, natural, né, desse fundo. Inclusive para a região de fundo, o Bitcoin chegou a dar 100%, um pouquinho mais de 100%, e atualmente aí está na região atual. O que é que acontece? Se nós vermos mais uma vez uma disparada em cima da inflação, o que provavelmente deve acontecer com base nessa questão dos cortes da produção de petróleo, naturalmente poderemos enxergar uma coisa que seria muito ruim. E esse muito ruim seria talvez um fiasco para os próprios Estados Unidos. Por quê? O Federal Reserve, ele para conter ou para tentar conter a inflação, precisa basicamente aumentar suas taxas de juros para fazer com que o dinheiro que está em circulação no mercado, ele saia. Perceba que aqui nós temos um total de 8,9 trilhões de dólares em circulação no pico máximo. Então, os Estados Unidos aumentam suas taxas de juros para fazer com que a recompensa para o investidor no título da dívida seja melhor. Então, a pessoa compra o título da dívida e dá os dólares de volta para o Banco Central. O Banco Central tira esses dólares de circulação. Estamos chegando aí, neste exato momento, a 8 trilhões de dólares em circulação. E é muito provável que, em breve, vejamos o aumento desta impressão de dinheiro, ou seja, que mais uma vez o dinheiro possa ser jogado de novo. Por quê? Os Estados Unidos basicamente não tem mais como sustentar a dívida. A dívida norte-americana hoje já chega à marca de mais de 3,5 trilhões de dólares. Os Estados Unidos passou quase que 70 anos para alcançar aí a marca desta dívida, depois que, aliás, década de 70, daria quase 70 anos, 50, quase 60 anos aí, para alcançar uma dívida tão absurda. E o que é que acontece? Neste exato momento, os Estados Unidos ou começa a aprender a lidar, que nem o Brasil, né? A lidar com a inflação muito alta e volta a imprimir dinheiro, ou continua oferecendo uma recompensa cada vez maior, ou seja, subindo as taxas de juros. Quanto mais os Estados Unidos subir a taxa de juros, mais impactante será para os mercados acionários. Ou começa a lidar com a inflação mais alta e começa a voltar a imprimir dólares novamente. Então, se não houver impressão de dólares no curto prazo e os cenários não colaboram para isso, né, que seria o que a gente chama de pivô do Federal Reserve, do Banco Central, a gente está atualmente no comportamento hawkish, que é quando existe o apertamento monetário, a saída de dinheiro dos mercados. E a gente precisa mudar para o padrão Dovish, que é quando os Estados Unidos voltam a imprimir dinheiro e jogar dinheiro a juros baixos para o mercado. Neste momento, os juros estão muito altos, então não compensa você pegar o dinheiro para basicamente investir no mercado acionário, investir nas empresas. Nesse caso, a gente tem ou um período de depressão, queda dos mercados, ou de pelo menos estagnação, que seria tudo parado. Neste exato momento, por exemplo, o mercado cripto está lateralizando. Por quê? Majoritariamente nós não temos entrada de reserva líquida, ou seja, não temos liquidez, não temos dinheiro entrando no mercado. E como não temos esse dinheiro entrando no mercado, naturalmente a gente fica andando de lado em cima de uma faixa específica. Então, no resumo, como
todo esse cenário de Israel versus o Hamas pode impactar os mercados. Atualmente, muito mais através do próprio Oriente Médio reduzindo a sua produção de petróleo, o que já vem acontecendo antes mesmo desse conflito entre Israel versus Hamas. Então, isso pode continuar aumentando os custos da produção de petróleo, o que vai naturalmente jogar os preços do mercado para cima, os preços do petróleo para cima, causando mais inflação e trazendo, óbvio, um impacto ainda maior na economia em geral, que pode jogar os preços para baixo, tá bom? Eu vou perguntar agora aí o que é que você achou desse vídeo, deixa aí através dos comentários, e se quiser trocar uma ideia com a gente, nesse QR Code aqui, a gente espera lá dentro do nosso canal do Telegram. Tamo junto, que Papai do Céu te abençoe e, claro, peço a você que faça uma oração, levante preces aí por todas as pessoas inocentes, né, e que vidas possam ser preservadas nesse cenário catastrófico que acontece lá no Oriente Médio, bem como também acontece, né, no leste europeu, ali na região da Ucrânia, e que possamos aí estar juntos de alguma maneira, realmente orando, enfim, por essas vidas. Bom, tamo junto, é só o começo e até o nosso próximo conteúdo.